Oizinho, gente, tudo bem? Estamos aqui na página @grau novo paradigma, terça-feira, 20 horas. Tudo jóia? Deixa eu ver se a gente entra online, olha lá. Acabei de entrar online. Ah lá, não fez barulhinho. Ah, agora fez, olha lá, acabou de entrar online, olha que legal, né? Bom, vamos lá. Deixa eu só entrar aqui no vídeo rapidinho, nesse ritual rápido. Vai entrar minha voz para variar. E hoje a gente vai debater, né? Hoje. Ah, entrou a voz. Peraí, deixa eu tirar. Opa! Já tirei, peguei o link. Já peguei o link. Estou indo agora para a minha página inicial. Vou colocar lá meu vídeo. E é através dali que a gente vai começar então a live. Oizinho, para quem chegou, é um fã da página, né? Eu entro, já entra já, ó que legal. Seja bem-vindo ou bem-vinda, né? Fique à vontade. Hoje nós vamos debater a Bíblia, continuar com esse tema importantíssimo, porque nessas terças-feiras, caminhando nessa perspectiva espiritual, a tendência é, então, mais à frente, a partir do momento que nós ingressarmos em Provérbios, que é um tipo de uma constituição aí, né? Para ser que colabora para os caminhos do homem, que é existencial e espiritual ao mesmo tempo, como nós estamos provando filosoficamente através dos problemas de Heidegger em Filosofando com Rainha do Sul todo sábado, tá? Então, aí a gente vai tentar, né, junto a Provérbios, acoplar essa perceptiva junto às meditações. Acoplar não, ela já está acoplada, na verdade, às meditações metafísicas de Descartes, tá? Mas não nesse momento agora. A gente ainda tem que passar por algumas condições importantes de entendimento dentro do próprio manuscrito bíblico, tá? Debates bíblicos. Deixa eu ver qual que é. Debates bíblicos, Zoroatrismo e Provérbios. Vamos lá. Zoroatrismo e Provérbios. Entendendo historicamente e hermeneuticamente. Aí eu vou colocar chaves para ficar um pouquinho mais polêmico, ó que legal. Né? Porque tem chaves, essa aqui é verdade. Eu não acredito que eu fiz isso. Peraí, gente. Deixa eu voltar aqui, que eu fiz uma besteirinha. Deixa eu ver aqui, peraí. Facebook. Deixa eu voltar, que eu vou começar a divulgar nos grupos e aí a gente começa. É rapidinho, olha lá. Já foi nessa. Eu entrei um pouquinho atrasada hoje, mas tá indo tudo bem. Hoje a gente vai debates bíblicos e eu não vou deixar de entrar nesses caminhos importantíssimos, né? De debates na linha espiritual, tá, gente? Não vou deixar de ingressar nesses caminhos, que é super importante. Tem que ter, não tem como fugir, e com base no manuscrito ao qual carrega o signo arqueológico, que é a própria taça, como todo mundo aí que acompanha, a taça de Jesus Cristo, né? A taça que ele carrega, o cálice que ele carrega, que virou aí taça de ouro. Aí a gente tem o problema do agostinianismo, do monismo, por assim dizer, que vem da mesa de Moisés e dos fariseus, tá? Lembrando que saiu um artigo em um novo paradigma.online exatamente sobre isso. Eu abri. Vocês vão ver que através de João 1 a 4 nós temos o pi babilônico lá descrito junto ao signo arqueológico. Olha que legal. Depois eu explico isso daí. O vídeo já tá lá. Hoje eu passei o dia editando esse vídeo aí para vocês, tá? O acesso é tranquilo. Mas eu já explico já. Deixa eu só primeiro divulgar o vídeo, que é mais importante agora. E a gente começa. Tarararã. Aqui, público. Calminha, já tá. Vamos que vamos. Compartilhei. E agora eu vou lançar nos grupos de interesse. Vamos lá. E espiritualidade, né? Então vamos lá. Calminha, tá, gente? Agora é só colocar nos grupichos que vai dar tudo certo. Um grupo.
Espera aí. Um grupinho. Calminha, tá? Outro grupo. O pessoal parece que não gosta muito de espiritual e depois reclamam que as profecias estão caindo sobre a cabeça e arrancando a carne, quase que deixando a carne viva, né? É importante, gente. Os caminhos espirituais, eles precisam ser debatidos e que não essa espiritualidade toda confundida por causa de uma arqueologia mistério, tá? Para vocês verem, nesse vídeo que já está em um novo paradigma, depois eu falo, até o K-duplo é compreendido em João 1 a 4, por incrível que pareça, junto com a trigonometria da taça, tá? O K-duplo, tá bom? Oizinho para quem chegou, oizinho, mais um aí, muito obrigado, sejam bem-vindos. Que bom, né, que a gente tem gente aqui para aguentar aí essa interpretação que eu vou chamar de hermenêutica na área espiritual, né? Porque tem que debater, gente. Essa hermenêutica tem que ser debatida, tá? É hermenêutica mesmo, é a interpretação, né, da Bíblia, dos manuscritos bíblicos, junto com as chaves, o signo arqueológico, os números, e é isso que a gente vai estar debatendo aqui. Deixa eu só ver a espiritualidade. Muito obrigadinho pelos coraçõezinhos, pela força, que eu tô precisando mesmo. Hoje eu tô meio para baixo, porque vira e mexe eu sou ameaçada, viu, gente? Por causa eu não sei o que acontece, deve ser a nível, numa condição espiritual, mas eu já tô acostumada, não é de hoje? Então a gente vai levando. Né? Nada do que o Deus não solucione e o tempo e o espaço também não solucione, né? Chega. Mas espera aí, então força mesmo, vamos que vamos. Calminha, deixa eu só divulgar para mais alguns grupos aqui, a gente vai começar, tá? Que esse debate debates e interpretação bíblica, a gente vai falar do zoroatrismo, a gente vai falar de chaves de nomes importantes antes mesmo de entrar em Provérbios. E aí depois ingressar nessa comparação com Descartes, nas meditações metafísicas, e aí debater muito mais coisa dentro de Provérbios como uma condição praticamente educativa de ser, para então alcançar esse homem que é duplo, sempre espiritual e existencial e espiritual, como a gente está provando todo sábado aqui em Filosofando com Rainha do Sul, né? Na matéria, né? Que não precisa de amuleto, não precisa nada disso para alcançar essa altura, essa armadura, essa ferramenta e tudo mais, viu, gente? Por sinal, várias chaves, tá? Dessa agora hermética, eu vou ter a ousadia de chamar de hermética, uma hermética que morreu, né? Morreu por corruptibilidade mesmo, arqueológica, né? E aí pelo problema aristotélico, platônico dentro das salas, e aí, ó, confundiu todo mundo, o homem, uma mesa que precisa, assim, ser debatida e limpa, tá? Em vários setores, Deixa eu tentar colocar aqui em filosofia, vamos ver se alguém se interessa, porque na filosofia é assim, gente, o povo quando não estou criticando, tá? Mas quando é filosofando com Rainha do Sul sobre Heidegger, vai todo mundo, né? 300 engajamentos, aí fala do espiritual, o povo parece que foge. Foge. É uma coisa louca. Tadinho de Descartes, gente. Descartes era profundamente espiritual, Newton, todos aí relacionados com a Bíblia, essa Bíblia que foi corrompida, tá? E ela se torna assustadora propositalmente para que vocês não tenham acesso à verdade, tá bom? E é disso que a gente vai falar aqui. Deixa eu tentar mais um. Eu não sei se eu divulguei aqui, deixa eu divulgar nesse. Deixa eu tentar mais uns 2 grupos aqui e a gente já começa, tá? Hoje a gente vai falar do zoroatrismo. Eu já abri várias chaves aqui. Vai colaborar também para quando você abrir o manuscrito, né, você caminhar mais ou menos nesse caminho interpretativo, né? Junto com a Candeia. Lembrando que de quinta-feira a gente está abrindo
praticamente os cálculos, aqueles que Nostradamus se utilizava, tá? E agora, em o novo paradigma.online, acabou de sair uma matéria, eu passei o dia editando esse vídeo, o acesso do vídeo é tranquilo, vão lá, quando entrarem no vídeo dessa matéria, aproveitem para vocês se inscreverem lá no canal do TV e YouTube de Um Novo Paradigma, que ajuda a página também. E lá nesse vídeo de Jacó 1 a Jacó 4, vocês vão ver junto com a candeia os cálculos que aparece um número 16.560 dividido por 72, que são números chaves importantíssimos, que leva a 230, que quantificado é os 2.300 tardes e manhãs de Daniel bíblico, né? Para esse calendário, tá? Então a gente tem ali, para a parte da ciência, em João 1 a 4, de Jesus mostrando para a samaritana, porque tem lá em João 1, né, viste a videira, que é a árvore, o signo arqueológico, coisas maiores verás, e é essas coisas que estão se abrindo agora. Então vocês vão ver que de João 1 a 4, junto com esses cálculos que a Bíblia, o manuscrito dá nessas chaves, a gente tem ali o pi, o número do pi, em valor 3,13, sendo 0,01 a sobra para estar dentro do valor ideal hoje do pi, que é 3,14, 15, papapá. Essa sobra eu chamo de sobra Arquimedes, então vale a pena depois tá dando uma olhadinha aí nesse... deixa eu ver aqui... eu acho que eu vou entrar aqui. Aí nem sei se eu divulguei em 2 grupos iguais, mas acho que já tá bom, né, gente? Ó, obrigada por curtir, isso já ajuda a página, aumenta o ranking dela. E o Facebook começa a ser mais favorável, né? Colaborando com as ferramentas de divulgação e tudo. Ao mesmo tempo, além das curtidinhas, viu, gente? É interessante que vocês também compartilhem para quem tem interesse, ou grupos que vocês estão envolvidos que vocês acham que tem interesse, no debate de hoje, que é Debates Bíblicos, e nós vamos falar sobre o zoroatrismo, que é um processo muito importante de entendimento junto às várias chaves aqui dentro do manuscrito bíblico, e também vamos reforçar, né, caminhar para Provérbios, tá bom? Vamos que vamos então, é mais o caminho espiritual mesmo, mas não é bem e não é, tá? É um começo, é um caminhar de começo, que vai abrir várias chaves importantes. Deixa eu só abrir mais uma página aqui, que depois eu entro lá. Não, eu tenho que entrar nessa aqui primeiro, peraí. Deixa eu trazer ela para cá e vamos para Provérbios. Então eu vou entrar em Provérbios bíblico, tá? Lembrando, gente, que nós estamos trabalhando com a perceptiva da proposição 1 de Euclides, que é uma proposição de gancho, tá? De 2 elementos, 2 entes, 2 corpos que estão sempre em gancho. Então é aquilo que a gente está explicando de quinta-feira. Se o nome do tio lá é Lameque e o pai de Noé que veio 1000 anos depois, sei lá quantos anos depois é Lameque, não importa, sendo Lameque homens diferentes, a interpretação agora da chave é praticamente a mesma para estigmatizar aquele nome. Aquele homem que carrega esse nome como chave. Então Lameque pecou mais que Caim. Então o pai de Noé não era brincadeira, entende? Ele era um Lameque. Então essa é a condição de verbo agora em entendimento, tá? E importantíssimo para entender nessas chaves. E óbvio que nesses ganchos também, como a gente vai estar apreciando hoje, e isso também está nesse último artigo que saiu em o novo paradigma.online, nosso site oficial, que vai falar sobre João 1 a 4 e o pi, né? Que o pi babilônico não era 30, nem o bíblico não, viu, queridos? Era 3,13, como vocês vão ver lá junto com a candeia. Então, além desses nomes, a gente tem os ganchos numéricos, tá? Então, tudo isso a gente vai estar apreciando também hoje, mas mais os nomes, tá bom? Deixa eu entrar aqui em Provérbios, que eu abri todas as páginas, menos as de Provérbios, vai vendo, mas já tô aqui já em Provérbios já, tá? Então, Provérbios é importante que, Provérbios é assim, uma das frases, né, um dos versículos que sai de Provérbios é que ele está
Aonde está Provérbios? No campo, né? O que é o campo, gente? O campo, estudado por Maxwell e do signo que é arqueológico, e que Gauss retirou a primeira lei que Maxwell se utiliza desse signo arqueológico, nada mais é do que o quadrado dentro da circunferência, tá? É o próprio módulo, tá bom? É o próprio módulo. Ok? Então, isso é importante. Então, o que Provérbios diz? Provérbios, em uma parte de Provérbios, nós temos essa condição importantíssima e que é perceptiva da interpretação, que eu vou chamar de hermenêutica, tá? Que Provérbios está... E esse daqui também é o tabernáculo, tá? Porque aqui, ó, presta atenção, eu vou mostrar por que esse é o tabernáculo, a mesa. Alegoricamente, a mesa do rei Arthur, que tem a espada, a vara de Araão aqui nascida no sexto dia, olha que coisa. Então, por que é o tabernáculo? Porque olha só, eu vou fazer os risquinhos aqui laterais e vocês vão entender. Claro que tem outras condições aqui importantes, tá? Porque aqui, ó, tá vendo esses risquinhos aqui, ó? Porque aqui aqui, ó, é a própria Arca de Noé também, de alguma forma, tá? Porque é o primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, primeira, segunda e terceira coluna. Quem comprou, quem já adquiriu, né, o curso 1 de Euclides, parabéns, vocês vão entender muito mais essas perspectivas lá que está mais detalhado, tá? Então, o que a gente tem aqui? Nessas intersecções de cordas, nós temos o quê? Ó, vou começar daqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. As 12 portas do tabernáculo dessa mesa. Aonde de 2 em 2 aqui, isso eu descrevo na minha obra, que já está na amazon.com.br, As Profecias do Armagedon. As 12 tribos e os 12 apóstolos se colocam, então, presentes de 2 em 2 aqui, tá? E aí, conforme chaves bíblicas, que é bem complexo de manusear isso, que na minha obra, As Profecias do Armagedon, eu tento trabalhar essa condição aqui e a adequação desses nomes e duplas de nomes entre tribo e discípulo, tá? Lembrando, gente... Lembrando, isso nesse artigo aí que vocês vão estar vendo em O Novo Paradigma.online. Depois do vídeo, vão lá, coloquem nos favoritos para assistir o vídeo sobre isso, que vai falar sobre essa chave também de valor 12, né, e 120. O valor 12, que são as 12 tribos e os 12 apóstolos, quantificado nas chaves de Daniel bíblico, tá? É 12, 120, mil, milhares e milhões. 120, nós sabemos que vezes o valor da curva 7, levanta 840, que é a cabeça de Malalael, tá? Isso é importante entender. Então, quando nós temos 12 nomes e 12 tribos, o que nós temos aqui? O que nós temos aqui? Nós temos exatamente aqui o problema destes homens. Porque todos eles possuem em si as suas antipatias e as suas simpatias, os seus erros e os seus acertos, tá? Então, o valor 120, por exemplo, quando Paulo Apóstolo fala que Pedro levantou uma congregação de 120 homens, aí nós entendemos porque Pedro negou Jesus 3 vezes, tá? E Jesus, que estava lá em João 3, contra Nicodemos e os fariseus, falando, e aí? Mostrando esse signo arqueológico, falando sobre ciência, falando principalmente sobre o sábado. Por que Jesus fala toda hora, gente? Deus trabalha no sábado, meus queridos. Não é sábado de ritual e ritualístico, não existe isso. Porque Deus trabalha, principalmente Deus trabalha no sábado. E se você representa Deus, você não vai trabalhar no sábado, por quê? Porque o sábado é a curva. Logo, o sábado, sendo a curva do signo arqueológico, qualquer dia para qualquer um é o dia dessa curva, dependendo do que ele plantou. A semente que ele colocou nesse poço é o que ele vai receber na curva.
o plantio e a colheita. E por isso que o Sermão da Montanha é super importante, né? Então, assim, sendo o homem mais existencial nesse momento do que espiritual, vigie o seu plantio, porque a curva sempre virá, né? E aí até são defesas de Descartes em As Meditações Metafísicas, que a gente vai ver depois. Bom, entendendo esse globalzão aqui, o que nós temos então na condição de Provérbios? Em um momento, como a gente vai ver mais lá para frente, Provérbios diz que ele está na porta do tabernáculo chamando as pessoas para se adentrar nesse anel agora, né? Hermético, ao qual, entendendo as simpatias e antipatias desses 24, que agora são os 24 anciãos, entre erros e acertos, né? O que Pedro fez de errado? Se você tem o nome Pedro, se você se relaciona mais a Pedro, né? Nessa armadura, então em Pedro, que é o menor dos apóstolos, mas e daí, né, se é o menor? Já, porque quem quer ser maior já não entra no centro, entende? Essas condições seriam. Então, já sendo Pedro, mas nós somos todos, na verdade, né? Então, sendo Pedro aquele que fez isso de erro, você faria. Então, se você superar os erros de Pedro, você já salta para um outro local de intronização. E vai girando aqui. E vai se limpando, se purificando, até que no centro, ao lado de Jesus e Deus, a cadeira que está com o Espírito Santo é você que senta e o recebe. Entende? É um tipo de hermética mesmo, é um tabernáculo mesmo, de casa, de guia para coisa, entende? Para que você receba, então, espiritualmente e abra esse apeiron que a tudo inclui e a tudo governa. Ele tem regras, né? O fato de você desejar já afasta ele de você, né? Mas o fato de você não desejar também afasta, que são outras condições que vão ter que ser vistas. Só que a gente vai começar onde, gente? Em Provérbios. Aquilo que está na porta, convidando. Porque depois de Provérbios tem a Bíblia inteira aqui, ó. Em cada um dos 12 da tribo e em cada um dos 12 apóstolos, entre erros e acertos. Verso por verso. Entende? Para limpeza e purificação. Por cogitatio, tá? Porque cogitando eu sou, e eu sendo eu abro o espiritual. Olha que... E puramente consciente, a priori, o caminho é consciente a priori, depois ele é libertação no sentido espiritual. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. E você tem a sua ferramenta, entende? Que ninguém tira, tá? Então esse é um caminho, ok? Aceitou ou não aceitou? É arqueológico. É um manuscrito, aí fica à mercê de cada um, tá? Ninguém tá comprando e vendendo, aqui a gente só tá abrindo com a candeia, com o signo que é arqueológico a coisa, tá? Que é importante entender. Beleza, então entendemos aonde se encontra Provérbios e por que nós escolhemos Provérbios como primeiro momento desse caminhar, tá? E como ele ainda, Provérbios, ele é um primeiro ensinamento muito terra mesmo, sabe? Ele é e não é, mas que vai abrindo, entende as coisas, tá? Brigadinha, viu, pelas curtidas, coraçõezinhos, isso dá uma animada que vocês não têm noção, viu? Obrigada. Lembrando, viu, gente, que eu não sei se vai ser essa semana, não vou falar ainda, mas tem novidade aqui no Novo Paradigma. Provavelmente a gente vai ter um convidado muito especial com a gente, nem vou falar se é ela ou se é ele. Isso com certeza vai ajudar a página e espero que traga bastante coisa para agregar. Eu vou ser uma serva, né? Tipo, a pessoa vai estar aqui com as questões dela sobre o grau e eu vou estar disposta a responder tudo que eu conseguir sobre o grau, tá? Isso tudo só vai ajudar vocês que estão aqui conosco para entender esse objeto, tá bom? Que é para todos nós, tá? Tanto para mim como para você, para todo mundo. Tá bom? Aí o que cada um faz com o objeto, gente, por egoísmo, vício, problema, aí já é de cada um. Espero que todos superem esse problema de coração, tá? Por isso que em Provérbios tem tolo de quem ouve o coração. Não deixe que seus sentimentos guiarem a sua razão, né? Coloque a sua razão em primeiro lugar, metricamente no tempo e espaço e procure fazer o bem. É simples, tá? Vamos lá, né? Tem que ser simples, né, gente?
Vamos lá então. Então, Provérbios 1, Provérbios de Salomão, vírgula, filho de Davi, rei de Israel. Nas lives anteriores, o que eu disse aqui, gente? Que é importante nós entendermos Salomão, Davi e Israel, tá? Israel é Jacó que deixou Israel, apesar de ser o povo no nome, tá? É o povo todo. Antes disso, é o nome que Jacó ganha depois de ser arrependido, depois de se arrepender, tá? E por isso que nós vamos então nos adentrarmos em Jacó, tá? Hoje. E aproveitar para falar desse zoroatrismo, que é uma chave, gente. Aí para quem é de história, para quem é super importante para ser levantada. Precisa ser levantado o problema do zoroatrismo e do Império Aquimênidas que resgata esse zoroatrismo. Então eu vou abrir a pontinha do iceberg aqui, tá? Junto com essa candeia. Ó que legal, tá bom? Para entendermos aqui os manuscritos. Então aqui, ó. Então deixa até... Então, lembrando o quê? Então Salomão, ele é filho de Davi, tá? Davi, eu vou reforçar isso. Davi, quem que é Davi? Ele veio da reforma de Samuel, tá? Davi não seria Davi sem Samuel, gente. Isso é importantíssimo entender. Samuel, ele foi praticamente um altruísta. Ele ficou tão revoltado com a situação da mãe dele orando naquele templo, e a mãe dele doou ele aquele templo para ser sacerdote, porque foi um milagre, tá? Mas ela recebeu por sinceridade, chave João 4. Por que ela recebeu aquele pedido? Porque ela foi sincera. O apeiron, ele age sobre sinceridade de espírito. Olha que essa eu acho que é uma das primeiras chaves primordiais da coisa. Tá em João 4 isso. Jesus explicando isso para a samaritana, tá? E é o que eu acredito também. Porque nós não somos perfeitos. Eu, por exemplo, sou irada, fico estressada. Às vezes eu bato nas coisas. Eu não sou perfeita, não sou santa e nunca vou ser. Mas a sinceridade eu acho que é uma das primeiras chaves, tá? Que fica aí em aberto para essa mesa. Então, uma vez nessa condição, a mãe de Samuel, o que aconteceu lá, gente? Ela pegou e doou Samuel para aquele templo de Eli. E Eli, como tem o filho Finéias no gancho, como a gente explicou nas aulas anteriores, nas lives anteriores, Eli, que tem Finéias como nome dentro daquele templo, nos leva então ao problema da mesa de Moisés com Eleazar. Lembra? Moisés matou Arão depois da rebelião de Coré para colocar no lugar, tá, de Arão Eleazar, que era um carnificero, tá? Então esse templo de Eli, da época de Samuel, é a continuidade dessa mesa corrupta por causa agora do problema de Moisés. Moisés começou bem, começou simpático, começou com a vara, começou com a promessa, começou com Deus, mas aí quando subiu a cabeça o poder, o cara virou um tirano, pior do que o primeiro faraó. Tá? A ponto de matar famílias. Foi um holocausto como o de Hitler, gente, de matar lá na rebelião de Coré famílias, pais, mães, crianças, e depois da possessão, se eu não sei se foi a possessão de Edom junto com Eleazar, fazer de crianças, homens, mulheres incensário. Tá? E de a cada 500 soldados dele, para ele mostrar que o cara não tinha mesmo pena de ninguém, um seria escolhido para ir no incensário também, uma coisa assim lá na contagem, uma coisa horrível, tá? Então esse era o Moisés, é o Moisés gladiado no Novo Testamento, um testamento que nos foi deixado para nos entendermos como homens civilizacionais, tá? Um testamento, uma herança. Então no Novo Testamento, o que acontece ali? Paulo apóstolo, Jesus estão contra esses fariseus, Nicodemos lá em João 13. E aí, como é que é, Nicodemos? Né? Que templos são esses, né? Vamos reformar isso daí, contra os Césares também, tá? Então, o que acontece? Então, Davi não seria nada se não fosse Samuel. Então, vamos conhecer rapidamente, só nessa frase, em Samuel 1, Samuel 15, quem era Samuel. Então, 1 Samuel 15, 22. Porém, Samuel disse para Saul:
Em Saul, nós temos o problema das tribos de Benjamim que estão ligadas a Baal, do zoroatrismo que eu vou explicar de Labão e Jacó, tá? Porém, Samuel disse para Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, Saul, como era a mesa de Moisés e Eleazar, hein? É isso que Deus quer, Saul? Holocaustos e sacrifícios? Vírgula. Como em que se obedeça a palavra do Senhor? Não é para ser obediente na condição de sinceridade, de vigia, o que eu planto eu colho, porque nós temos a taça, Saul. E nós entendemos que o universo, ele é curvo, né? Que Deus trabalha na curva o tempo todo no universo. Basta plantar que nós vamos colher. E aí, o que você está fazendo com os balaíns de novo? Levantando o problema do zoroatrismo com a tribo de Benjamim? Dentro do templo? O que você está levantando aqui? Né? É isso que Samuel está falando, como sacerdote, gente. Olha que coisa fina, que coisa mará. Né? Olha o cara, o nível do cara, tá? Não tinha brincadeira. É arqueologia, filha. Isso daqui se prova por si, porque dá para nós a tecnologia e na sabedoria de homens existenciais e espirituais, como é que é? Então esse é Samuel. Eis que o obedecer, Saul, obedecer é melhor do que o sacrificar, meu amigo. Vírgula, ponto e vírgula. E o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Tá entendendo? Ou seja, você como rei, você vai atender o povo. O que você tá fazendo, Saul? Aí o que ele faz? Ele espera um pouco, ele fica super decepcionado, porque ele era um altruísta, tá? Ele fica super decepcionado, espera um pouco, aí ele ouve a voz do Senhor, ele tá dotado do Espírito Santo e pum! Vai lá para Davi e unge Davi. E fala, quem vai ser o rei agora é Davi. E Davi entendeu direitinho, tanto que ele mata aquele gigante Golias com uma roldana, um sistema de roldana. E aquele gigante Golias era um gigante que vinha dos filisteus, porque os filisteus tinham a arca, eles conheciam a arca também. Gente, naquela época se levantava a pirâmide. Lembra? A pirâmide, ela é calculada entre um triângulo e um escaleno. A câmera do rei sempre tá aqui, ó, não tá embaixo do triângulo interna, criando um escaleno, por isso que ela não desmorona. Era a escolinha dessa verdadeira cidade do Egito, né, que são as de Canaã, que não são a da destruição que destruiu o verbo. Eram as aulinhas dos caras, entende? Então os filisteus não era qualquer porcaria não, os caras tinham poder de tecnologia sim, que era o gigante, mas aí como Davi, através de Samuel, entendeu esse processo aqui, ele também deu um jeito de criar uma máquina para destruir aquele gigante e destruiu, tá entendendo? Então tudo bem, então essa foi a fase ali de Samuel e Davi, só que Davi, recebendo do Espírito Santo também, porque não adianta carregar só tecnologia, porque uma hora a curva desse apeiron vem sobre o que tem o poder está na altura, e eu espero que todos venham para a altura, tá? Porque é a altura que dá a proteção. O que é... E dá mesmo, tá, gente? Porque o universo é vivo, tá? O que acontece aqui? Lá na frente, Davi peca, tá? Davi peca. Ok. Obrigada. Então Davi peca, tá? E aí a gente tem aqueles problemas lá de Davi e tudo mais, mas que eu não vou entrar no detalhe agora, tá bom? Então entendemos quem é Samuel e quem é que construiu agora Davi, gente. E isso é importante entender. Deixa eu ver por que eu entrei aqui. Tá. Além de Davi pecar, então, né, que a gente tem aquele problema, aquele pecadão violento de Davi, que ele chega a matar um cara para ficar com a mulher do cara, que aí nós temos uma chave bíblica. Salomão nasce de um pecado de Davi. Então, Salomão já está estigmatizado pela chave bíblica antes do seu nascimento. A chave bíblica, o verbo, já está dizendo quem é Salomão, que vão dizer que é sábio, que é o sábio. Porque Salomão começa bem também, depois ele se prostitui inteiro.
Entende? A gente tem vários problemas nas chaves de Salomão, vários, que não são essas chaves de Salomão aí que o povo, entende? Que não tem nada a ver. Eu digo nas chaves internas bíblicas do nome Salomão, do que ele produz, né? E da sabedoria que ele não tem e tudo mais, tá? Começa a ter uma boa sabedoria, depois ele vira a mesa, faz tudo errado. Por sinal, o Irã Habif reclama de Salomão. E aí é com 120 moedas, 120, olha a chave lá de novo, que eles fazem então uma meio que pazes, ou seja, na corrupção, tá? Mas nós não vamos entrar em Salomão agora. Então o que Davi fala em 2 Samuel 24? É outra chave importante. Aqui, ele fala, pequei, de novo, depois do problema de matar o cara para ter com a mulher um coito e fazer nascer Salomão, ele peca de novo. Só que lembrando assim, ó, gente, obrigada, viu, Gilson? Obrigada, Pedro. Só que é assim, ó, gente, presta atenção. Antes de Davi, em 2 Samuel 24, dizer pequei na chave, ele peca gravemente com base na morte daquela mulher para ter Salomão como filho, que já nasce então de pecado, e ali a vida dele, dali até esse momento de 2 Samuel 24, vira um transtorno. A filha dele é estrupada pelos próprios irmãos, perde filho, vira assim um inferno a vida dele, entende? A curva, porque assim, quanto mais alto e elevado, com a armadura, com as revelações, nessa condição de fogo, que eu vou tomar a ousadia de chamar de fogo Cabalá, mas que em Hebreus é descrito como labareda de fogo, né? Que é essa coisa que a gente, né? Esse conecto. Então, qualquer erro, ele é cobrado muito mais pesadamente, tá? Sobre quem está já. Então, essa seria a segunda morte como chave, né? Só que lembrando assim, o peso não é nem a segunda morte, porque a segunda morte é quando a pessoa sabendo, alcançando o espírito, larga o espírito. E que se dane, então ela vai para a segunda morte. Só que aí espera que o peso e a medida é bem grande, entende? Então tudo isso é importante entender também, mas isso a gente, né, tenta debater mais à frente, tá? O importante é entender que isso aconteceu na vida de Davi. E aqui em 2 Samuel 24, ele peca de novo. Mas que pecado foi esse, gente? E vendo Davi ao anjo que feria aquele povo, falou ao Senhor dizendo, eis que eu sou o que pequei, e eu que iniquamente procedi, porém estas ovelhas que fizeram. Aí o que esse povo fez, Senhor? Né? Fui eu que pequei e tudo mais. Só que veja bem, antes desse pequei, deixa eu ver aqui, peraí. Ele vai fazer a contagem das tribos, Davi, em 2 Samuel 24. Disse, pois, o rei a Joabe, capitão do exército, o qual tinha consigo, agora percorre todas as tribos e faça a contagem. Por quê? Porque Davi já estava para morrer e ele fez as contagens das tribos para passar toda Israel, o povo agora, que a gente já vai falar desse Israel Jacó, para passar essas tribos, as 12 tribos, entre simpatias e antipatias, erros e acertos, essa mesa, esse tabernáculo para Salomão. Davi já tinha sido pressionado pela mãe de Salomão para que Salomão fosse o rei dentre os filhos, entende? E eu não sei que pressão foi essa, né, que o obrigou a fazer esse tipo de procedimento. Então ele conta a tribo, e contando a tribo ele peca. Pecou, isso daqui são chaves importantes, e aí ele tem até uma escolha para fazer, para salvar o povo de alguma forma. Os motivos de Davi fazer isso, não sei, tá? Não consegui abrir ainda, mas uma vez entendendo isso em 2 Samuel 24, o que nós temos em 1 Reis 2? O que nós temos em 1 Reis 2? E guarda a ordenança, nós temos Davi, e aproximaram-se os dias da morte de Davi, pai de Salomão, e deu ele ordem a Salomão. Ele que deu ordem a Salomão, seu filho. Eu vou pelo caminho de toda a terra,
Esforça-te, pois, e sê homem, tá, Salomão? E guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, né? E para guardares os seus estatutos de Deus, e os seus mandamentos, e os seus juízos de Deus, tudo do tabernáculo, né? Na sinceridade. E os seus mandamentos, tudo e da sinceridade, das leis desse Apeiron. E os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Aí você fala, ele passou o tabernáculo de Moisés para Salomão. É isso que ele pecou. Ele não passou a reforma de Samuel. Para Salomão, Salomão recebeu novamente aquele problema da mesa que vai alimentar no Novo Testamento a mesa dos fariseus. Que Jesus vem então para reformar definitivamente com Zacarias. Lembra primeiro a Mateus que a gente está debatendo da virgindade de Maria todas as quintas-feiras, né? Entenderam? Então aqui tá. Então por isso que em Roboão, que é o filho de Salomão, o império desse tão sábio Salomão faz assim, ó, brum, em um dia, rui inteiro. Quebra inteiro. Lembrando que Irã Rabif reclama de Salomão. Como é que é, Salomão? Trabalhei aqui para você para levantar esses templos. Gastei aqui com cedro de Líbano, com não sei o que lá, e você me dá isso daí? Hein? Essas terras... Eu não quero essas terras em troca do meu trabalho, não. Aí eles fazem um acordo 120. 120 vezes 7 é o problema do ano do homem, que é o problema de Cainã gerando Malalael como é que se diz? Gênesis 5, tá? Que são chaves importantes. Sobre as 7 cabeças da prostituição, lá em o novo paradigma.online vocês têm sobre as 7 cabeças. Tem vários artigos ainda que eu preciso reorganizar, mas é só colocar lá anticristo ou as 7 cabeças que vocês encontram em feeds. Vocês encontram no search lá de procurar na caixinha, vocês encontram esse artigo sobre Gênesis 5, tá? Bom, então nós entendemos aqui esse problema aqui de Davi e de Salomão, certo? Agora vamos entender conforme Provérbios, deixa eu até fechar aqui as páginas para não me confundir. Provérbios 1, gente, ó, quantas lives só pra gente resolver Provérbios 1, versículo 1. Provérbios de Salomão, vírgula, filho de Davi, vírgula, rei de Israel. Então, na perceptiva, quem é Salomão? Opa! Sabedoria de Salomão, aqui já coloca um ponto enorme na nossa cabeça. Sabedoria de Salomão, então eu vou ter que ficar esperta lendo esse Provérbios aqui, porque eu sei quem é Salomão. Então a Bíblia, ela não é uma brincadeira, tá entendendo? Não é uma coisa, só glória, joga o dízimo aí, só glória. Não, ela é um cogitatio consciente puro. A gente sabe que Salomão, como homem, teve um momento de muita sabedoria. E que deve ser exemplo, sim, para ser acatado. Quando tinha 2 mulheres brigando pelo filho, tá? Uma era falsa, outra era verdadeira. E ele falou, corta o filho no meio. E aí a verdadeira falou, não, então dá o filho para falsa, porque eu não quero meu filho morto. E a falsa não fez nada. Aí ele falou, dá o filho para quem falou para dar o filho para outra. E por quê? Por quê? Porque uma mãe nunca mataria seu filho, né? Seria uma coisa assim. Então ali ele teve realmente muita, foi logo no começo e muita sabedoria, mas depois não teve. Depois não teve. Então a gente tem que entender quem é esse Salomão, vírgula, filho de Davi. Quem era Davi? Davi não seria nada se não fosse Samuel. E a gente entende que Davi realmente se esforçou muito, gente. Por isso que ele é chamado como raiz, Jesus vem da raiz de Davi. Lá em Mateus 1, Zacarias, José, esse povo todo lá estão querendo essa raiz de Davi, que é a reforma de Samuel, tá? Então a gente entende quem é filho de Davi na relação de Samuel contra o problema dos fariseus. Os fariseus são monistas, tá? E os de Baal é o que eu vou explicar agora na condição de Israel aqui da coisa, tá? Da chave Israel junto com os manuscritos bíblicos, tá? E aí, vírgula, rei de Israel, né? Então, Salomão que é rei dessa Israel. Então, quem é essa Israel, tá? Conforme João 4,
Jesus diz para a samaritana que não é nem Samaria e nem Jerusalém que vai se orar, tá? Para o Pai, mas na sinceridade de espírito. E Paulo Apóstolo defende muito que não é grego, não é romano, não é judeu, não é esse, não é aquele, todos têm o direito e todos têm essa condição. Então, e a própria Bíblia diz que não é religião. Ela não é para religião. E aí nós temos a chave do Deus desconhecido de Paulo Apóstolo, que é esse Deus desconhecido que eu vos mostro. Que não é uma estátua de madeira, mas é sabedoria, que dá por entendimento do Senhor do Universo, que é o Apeiron, que é tudo incluía, tudo governa, nosso espaço, tempo e espaço e o espaço que ainda sustenta o tempo e espaço, nós então temos agora a verdadeira terceira visão, que é uma alegoria, né? Que na verdade é por cogitate uma ampliação perceptiva de sabedoria, entende? E isso já nos leva cada vez mais aos caminhos, né? Plantando bem desse alcance espiritual que é real, que existe, tá? Então olha a reforma, gente. Olha o tamanho da limpeza da coisa. Eu acho que quem está envolvido com mais informações sobre, né, essas casas, essas iniciais, com certeza está clareando muita coisa aí. Então, o rei de Israel. Então, vamos a Israel, né? Para ir em Israel, eu convido primeiro a ir em Cântico dos Cânticos, Cântico 4. Por quê? Porque tem uma chave importante. Essa minha obra, ela é bem pequenininha. Ela custa só R$ 9,99 o e-book. Chamou Jardim Cântico dos Cânticos. Ela é, na verdade, ela é um tipo, não é bem poesia ou poema, mas ela abre, assim, várias chaves bíblicas. Ela fala do 120, fala do Peor, né? Fala várias coisas aqui interessantes acompanhando a obra Cântico dos Cânticos, tá? Eu gosto dela nesse sentido e eu acho interessante quem quiser, quem tiver curiosidade, aí na amazon.com.br, tá bom? Ela ajuda, pelo menos vai ter lá Peor, vai ter algumas chaves, fala do número 7, fala aí de algumas chaves, né? É interessante. Então, na condição de Cânticos 4, o que nós temos aqui, gente? Vou pegar já, ó, lá em onovoparadigma.online, em livros físicos, Dicionário de Chevan Chevalier. Ele é salgadinho no preço, é R$ 167 pela Amazon, tá? Mas é importantíssimo esse livro. Esse livro aqui, por sinal, ele tem relação com Dionísio Areopagita, que foi, né, ele chama, né, ele clama Dionísio Areopagita, que foi, citado aqui, que foi convertido por Paulo Apóstolo. Dionísio Areopagita, eu debato sobre ele na minha obra Razão, Senso e Espírito, parte 1, o problema perceptivo das cruzadas, que é importante também tá a par, tá? Né, a gente não é perfeito, né? Mas eu acredito que lá tenha bastante informação interessante que vai também colaborar. Então, Cântico 4:1. Eis que é formosa, meu amor. Eis que és formosa. Ponto e vírgula. Os teus olhos são como das pombas. O que é as pombas? Então, para aí, né? Lembrando que já falou da árvore, da rosa de Saron, né? A rosa de Saron é o signo arqueológico, porque leva o seu ponto final em pictografia, nos leva à perspectiva de um botão aberto, tá? Eu ainda vou ter a oportunidade de estar mostrando para vocês, não agora. O sol também, são simbologias sobre simbologias, né? É o mesmo objeto, mas que demonstra várias formas, dá a impressão de várias formas. Ele é sol, ele é olho, ele é a pedra filosofal ao mesmo tempo, a rosa ao mesmo tempo, na sua forma última geométrica de construção, tá? Então é isso que é formosa. Então, os teus olhos são como os das pombas. Gente, o que são as pombas? É o Espírito Santo. Então os olhos dela têm o Espírito Santo. Essa é a interpretação por hermenêutica aqui da coisa. Porque a Bíblia fala de coisas espirituais. Tem na metafísica outras, como vocês vão ver nesse artigo que acabou de sair em onovoparadigma.online sobre João 1-4, tem na metafísica a parte da ciência? Tem. E tem outras coisas também, mas a princípio, pomba como Espírito Santo.
E entre as tuas tranças, opa, o que é trança? Cabelo é uma coisa importante, tá? É dentro da Bíblia. Porque o homem, se ele não estiver puro, raspe o cabelo. O que é o cabelo? Ele é a extensão do cérebro, a extensão da sabedoria, né? A barba, né? Seria essa a ideia. Mas ele pode se sujar, né? Que a gente tem um outro problema que é do Esaú peludo. Peludo porque leva a uma condição mais animalesca, por alegoria, por hermenêutica. Então, ele pode se sujar. Então, para você estar puro, rape o cabelo. Para crescer novos cabelos. É que nem a condição de chifre e cornos, que é debatido simbologicamente aqui também nessa obrinha pequenininha aqui, tá? Que vale a pena ter. E a mulher, ela usa véu, né? Mas se ela tiver a capacidade de não, de estar pura, então retire o seu véu. O cabelo dela justifica. Seria uma coisa assim, tá? Tá em Paulo Apóstolo. Então a trança, conforme Chebran Chevalier, são como a barba, tá? A trança é como a barba. É uma prova e um meio de força viril e vital. Além desse símbolo de virilidade e vitalidade, a trança significa também uma ligação provável entre este mundo e o além. E eu vou parar aqui, tá? Tem mais coisas aqui, ó, tá aqui. Trança, tem mais coisas, mas eu não vou ler. Esse livro é muito bom, gente. Então, essa que tem os olhos de pomba, tá? Ela está, os seus olhos são como os da pomba entre as suas tranças. É porque além de estar com o Espírito Santo, ela está no Pai e o Pai nela, ela está conecta. Por isso que ela é formosa. Não tem nada de sexual aqui, gente, na sabedoria, em Cântico dos Cânticos. Porque ela está nesse espírito, tá? Ponto e vírgula. O teu cabelo, né, que tem a vitalidade agora dessas tranças, dessa conexão com a... Porque não, agora o cabelo é diferente da trança ligado ao além, porque ele é a extensão da sabedoria. É como rebanho de cabras. Eu não abri o rebanho de cabras. Vamos ver se tem cabras aqui. Eu não abri, porque me bastou entender esse primeiro momento para ir onde eu quero. Mas vamos ver cabra aqui se tem rapidinho. Deixa eu ver se tem aqui. Porque tem coisas, às vezes, que não tem no dicionário de Chevalier Chebran, viu, gente? Deixa eu ver aqui. Cabra. ABC. Peraí. Caça. Cabelo. Tem cabra. Cabra. Nada se conhece da cabra a não ser sua agilidade. Então, a cabra é ágil. Ou, segundo La Fontaine, seu gosto pela liberdade. Por uma liberdade feita de impulsos imprevisíveis, motivos pelo qual o seu nome, cabra, capris, deriva a palavra capricho. Então, o que a gente tem aqui, gente? O teu cabelo é como rebanho de cabras, né? Então, é como rebanho de muita agilidade e liberdade, entende? Essa que é a formosura dessa de Cântico 4.1, né? E que pastam aonde? Aonde que elas pastam? Aonde pasta esta agilidade? Ai, desculpa, eu tô coçando aqui. No Monte Gileade. Opa! Ela pasta no Monte Gileade? Como assim? Né? Aí tem muito mais coisa sobre a cabra que eu não vou abrir, fica para um outro momento. Se alguém tiver interesse, a gente tenta fazer uma live só sobre a cabra, tá? Porque eu vi que ela tem bastante dualidade, né? Na condição, essa liberdade vai depender, então, de como se manuseia a coisa. Então... o que é o Monte Gileade, gente? O Monte Gileade é um monte, e isso eu tenho nessa obra, eu explico aqui, tá? O Jardim Cântico dos Cânticos. É o monte do testemunho de Jacó com Labão, e criando então o zoroatrismo. O que é o zoroatrismo? O zoroatrismo, que nasce antes do Império Aquimênidas, vocês podem ver que a simbologia do zoroatrismo... eu tenho aqui. Eu acho que eu tenho aqui a imagem. Aí vale a pena, hein? Se eu tiver a imagem aqui, vai ficar mais fácil. Deixa eu ver aqui, Zoroastro. Tenho quase certeza que eu tenho a imagem aqui. Peraí. Ai, meu Deus, será que eu vou ter? Ah, não tenho. Não tenho. Não, então não foi aqui mesmo que eu achei. Puxa, que pena.
Mas o Zoroastro, o que é o Zoroastro, gente? Vocês vão ver, procura no Google Zoroastro com Z, tá? De zebra. Vocês vão ver que é a imagem. Presta atenção nessa simbologia do Zoroastro. É a imagem de um fariseu judeu, sobre as asas da fênix do Egito, entende? Que simboliza a aliança de Labão e Jacó no Monte Gileade, fazendo da pedra que já era Betel, Galeede, tá? Vamos lá então? Vamos primeiro sobre a pedra, tá? E chamou, então, presta atenção, e temeu e disse: quão terrível é este lugar. Gênesis 28, 17. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Ponto e vírgula. E esta é a porta dos céus. Aonde dessa porta e dessa casa eu retiro o bem e o mal. O poder da ciência, né? E o entendimento da espiritualidade. Aqui está a casa, o tabernáculo de Deus, tá? Numa pictografia, numa pedra. Então levantou-se Jacó pela manhã e de madrugada, tá? E tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro aonde? Na noite. Então, se ele levantou, primeiro que ele dormiu na noite sobre a pedra, ele foi estudar a pedra, como nós estamos hermeneuticamente entendendo, na noite, quer dizer, lembra? Noé foi visto nu e embriagado, quer dizer que ele estava despido dos seus intentos, os seus intentos foram vistos, por isso que ele estava sem roupa, sua vergonha, e ele estava bêbado, dentro da tenda manuseando isso daqui para criar um tipo de império, como 10ª cidade das 7 cabeças da prostituição, tá? De Gênesis 5. Jacó, à noite, foi analisar a pedra, que já era Betel, ela deixou de ser luz, tá? À noite foi analisar a pedra, quer dizer que ele já não estava com aquele espírito. Mas como ele levantou de madrugada, quer dizer que ele tinha um pouquinho de luz, né? Um pouquinho de luz ele pegou. Ele percebeu que era a casa de Deus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou essa pedra da sabedoria, tá? Que tinha posto no seu travesseiro, ele dormiu sobre ela, sonhou sobre ela, colocou ela dentro dele, né? E a pôs por coluna para criar então a sua tribo. E derramou azeite sobre ela. Azeite também é importante, gente. Oliveira, oliveira, candeeiro, candeeiro. Então derramou unção sobre ela, né? Eu não abri profundamente, mas azeite aqui eu sei que é uma chave importantíssima para se desmembrar, e aqui deve ter muito mais coisa para falar, mas não vou abrir. Mas eu sei que tem coisas importantes aqui. Só que veja o que ele fez. E chamou o nome daquele lugar Betel, tá? De Bet, de betume. Ponto e vírgula. Agora justifica o problema de Betel, de Bet, tá? O nome, porém, daquela cidade antes era luz. Então a pedra era luz. E Jacó fez a pedra se tornar Betel. Ele não deu a ela o que ela realmente representa. Ele fez a mesma coisa que Adão, que Noé. Ele comeu o fruto e ocultou e manteve então a taça ocultada para o povo, para construir a sua cidade, tá? A sua tribo. Então ele não passou a bola da verdade. Então aqui começam os erros de Jacó. E por isso que Jacó, com base em Esaú, que vai para a cidade de Canaã, casa com uma cananita, ele dá a volta 7 vezes e come até terra na mão de Esaú. Mas Esaú também, como cananita, vai corromper, tá? Dentro da Bíblia, por isso que ele se torna a palha desse fogo de José aí, tá bom? Então Betel é um nome importante porque lá na mão de Josué, depois do problema de Moisés, que continua essa mesa Betel com um candelabro sem números num tabernáculo, vem a ser então Bet.
Bet Peor, tá? Sendo que antes de Bet Peor em Josué, nós temos Baal Peor. No módulo, gente, Baal é uma coisa, Bet é outra. Bet tá com Josué, Baal tá com Labão, com os Balaíns, com os de Benjamim. E são vários deuses, tá? Mas e Peor no módulo? Peor no módulo, não é a mesma coisa? Então, são a mesma coisa. Tanto Baal, vários deuses, como Bet, um único deus monista, são a mesma coisa porque são Peor a culto, corrompendo a verdade da pedra e fazendo com que, preste atenção, com que levante-se a cidade do Egito da destruição, que não são das 5 aquelas cidades que são de Canaã. E que agora vós todos, né, eu e vocês, com a revelação dessa maravilha aqui, compreendemos nessa arqueologia Não Mais Mistério, tá? Então aqui em Gênesis 28 a gente tem um problemão de Jacó, corrompendo a verdade e criando seus poços que abre e fecha. E que justifica então que vocês vão assistir lá em O Novo Paradigma.online, esse último artigo que saiu de João 1 a 4, o que Jesus está explicando sobre as águas de Jacó que te dão sede e que alimenta o monismo dos fariseus. E por isso que em João 3 ele vai ter com Nicodemos. E aí, Nicodemos, o que está acontecendo? Hã? Né? Que problema, que sábado é esse que vocês estão pregando aqui no templo? E por isso que ele chuta os templos. Entenderam? Simples assim. E aí em Zacarias a gente tem o problema dos dízimos, não se compra, né? O universo é outro, gente. Se trabalha como sacerdote, cada um no seu dom, se trabalha e se tem valor. Mas não se compra bênção, onde todos são espirituais e existenciais ao mesmo tempo, né? Um universo equilibrado, né, gente? Né? Aí, dessa condição apocalíptica e da reforma, já não é meu papel, né? A gente faz o que a gente consegue na nossa altura, né? Essa coisa dessa luta mais pesada aí, né? Dessa limpeza já não é minha, entende? O negócio é feio, mas vai se cumprir, porque está em Apocalipse, tá? As coisas se cumprem, tá? Por incrível que pareça, gente, e se cumpre mesmo, na carne, tá? Eu tenho essa experiência. Bom, mas vamos lá então. Então, entendendo, Betel, vamos entender agora o problema de Galeed na montanha de Gileade. Vamos entender essa chave, Gênesis 31, tá? Veja só o que aconteceu aqui. Então, Jacó, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Gileade. E fugiu ele com tudo que tinha, né? E Jacó logrou a Labão, o arameu. Labão era de vários deuses, ele estava ligado a Baal, né? Peor, culto a vários deuses, tá? Já Jacó era monista. Aqui começa então a aliança zoroástrica. Enquanto Labão estava com o Egito da destruição de uma Ísis não compreendida, da asa da Ísis não compreendida, tá? Labão estava com isso, Jacó, ele estava com o monismo dos judeus não compreendido também, dos fariseus, que não tem, mas os dois compreendendo e escondendo, tá? Porque os dois eram cabeça. Eles sabiam da verdade e inventavam uma forma de verdade para o povo, tá? Então, e Jacó logrou a Labão, né, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia, e fugiu. E fugiu ele com tudo que tinha, e levantou-se e passou o rio, e se dirigiu para a montanha de Gileade, tá bom? E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido, tá? Terceiro dia é importante, gente, na chave. 3 vezes 24 é 72, que é quase a terça parte, tá? Então é uma chave importante numérica, certo? Então, e quase na terça parte do giro, né? E no terceiro dia, né, ele girou 3 partes de um quadrado, seria do campo, seria essa condição, né? Ó, 3 vezes 24, tá?
foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido, tá? Então tomou consigo a seus irmãos, Labão, e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias, tá? Então 7 dias é 7, se 3 vezes 24 é 72, vamos dar uma olhada o que são 7 dias. Lembrando que 7 é a curva. 7 é a curva. Então a gente tem um peso aqui numérico importante já de entender, né? Então 7 vezes 24 é 168. Aí você fala, meu, 168, o que é? Se o centro, o segundo anel do signo é 200, então eu posso diminuir de 7 vezes 24 do dia, eu posso diminuir por 200, né? Vou diminuir por 200, né? Que é o mais próximo de 168, é uma especulação. E dá, então, 200 menos 168, o valor 32 do cisalhamento do signo arqueológico, que é 32. E 32 do signo arqueológico é o tal K-duplo, é o cisalhamento da coisa, que é vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo. Então a impressão que dá aqui na linguagem, e se eu tirar de 100, 168, eu tenho 68. E 68, 7 dias vezes 24, 168. Se eu tirar do primeiro anel o valor 100, eu tenho 68. 68 para os 3 dias de Jacó, de 3 vezes 24 a 72. Então 72 menos 68 é um campo, um quadrado. Na condição 32, Labão estaria em zigue-zague, né, como qualidade numérica e acompanhando a trigonometria do signo. Na condição de campo, quer dizer que ele está, então, se encontrando com Labão, seria. Labão com Jacó, tá? Então são essas chaves também importantes que colaboram no entendimento quando a gente consegue abrir comparando ao objeto principal, a chave que leva a arca do próprio manuscrito, tá? Já tá acabando, viu, gente? E no terceiro, então tomou consigo a seus irmãos e foi por 7 dias aí nas montanhas e alcançou na montanha de Gileade. Então ele alcançou, né? Deu valor 4 lá, lembra? Jacó saiu 3 dias, 3 vezes 24, 72. Aí sai Labão 7 dias. 7 vezes 24, 168, ele fica em zigue-zague, tira o primeiro anel 100, que é o átrio do signo arqueológico, fica 68. 68 menos 72, 4. O campo alcançou, alcançou. Provavelmente aqui tem trigonometria também de manuseio da coisa, tá? Mas a leitura é mais ou menos por aí. Então veio, porém, Deus a Labão, mas é o Deus de Labão, o arameu, em sonhos de noite. O Deus veio na noite. Então ele veio com intentos. Essa voz que Labão ouviu veio com intentos, tá? E disse-lhe, guarda-te, que não fales com Jacó nem bem nem mal. Tipo, relaxa, você vai fazer uma negociação com Jacó, tá? Então não entreta com ele, que a gente tem coisa aqui, negócio para fazer. Alcançou, pois, Labão a Jacó finalmente, e armara Jacó a sua tenda naquela montanha de Gileade. Armou também Labão com seus irmãos a sua na montanha de Gileade, tá? Então os dois na montanha de Gileade agora são testemunhos do que aconteceu com a pedra, tá bom? O que eles fizeram historicamente na realidade com a pedra, tá? Então disse Labão a Jacó, que fizestes que me lograste, levasse minhas filhas? O que rolou ali? Então ele veio numa negociação e tal, tá? Então eu vou saltar lá para não ficar muito grande, né? Então, nessa conversa que eles estavam tendo, né? Das filhas, minhas filhas, você fugiu, como é que é? Você tem negócio comigo, tá me devendo? Qual que é a tua, Jacó? Né? Então ele tava bem judeu fariseu mesmo, né? Agora, pois, então o que ele fez? Então respondeu Labão e disse a Jacó, já em Gênesis 31, 43, né?
Estas filhas são minhas filhas, né, Jacó? E estes filhos todos aqui são meus filhos. Você é meu, tá entendendo? E esse rebanho, Jacó, é o meu rebanho. Você é o meu servo, você trabalhou para mim. Que negócio é esse que você tá levando as coisas assim desse jeito? E tudo que você vê aqui nessas terras aqui são minhas, Jacó. Tá? É meu. E o que farei hoje a estas minhas filhas? Ou a seus filhos que deram à luz? Lembra que na noite ele falou, opa, vou fazer um negócio, né? Foi isso que veio nele, né? E as minhas filhas deram à luz, como é que vai ser agora, Jacó? Agora, pois, vem, Jacó, e façamos então eu e tu uma aliança, tá? Que seja por testemunho entre mim e ti, aqui no monte de Gileade, né? Óbvio, tá? Nessas montanhas. Então tomou Jacó o quê, meus queridos? Uma pedra. Labão tinha interesse por Jacó e muito interesse por causa da pedra. Lembra que Isaac gerou a Labão e a Esaú, mas a pedra já era entendida por Abraão, o campo, lá em Canaã com Abimeleque. Então foi passando de geração em geração e o entendimento da pedra foi para Esaú e foi para Jacó. Labão queria pedra. Foi essa a negociação deles lá. Então Jacó tomou a pedra e erigiu-a por coluna. Tá aqui, Labão, é isso. É isso daqui, né? E disse Jacó a seus irmãos, ajuntai pedras, e tomaram pedras e fizeram um montão, né? E comeram ali sobre aquele montão de pedras. Então eles se saciaram da sabedoria, irmãos, da pedra. Foi isso que aconteceu lá, tá? E chamou Labão Jegar Saaduta, fizeram aliança. Porém Jacó chamou Galeede. Então disse Labão, este montão seja hoje por testemunho entre mim e ti. Esse montão de pedra, essa maravilha aqui, tá? Por isso se lhe chamou Galeede, né? Então aqui em Gileade nós temos agora Galeede, que nada mais é do que aliança entre Baal e Bet-peor da coisa, o próprio zoroatrismo, então que corrompe a verdade arqueológica do que futuramente vem a ser a taça de Jesus Cristo, que é então a pedra, ao mesmo tempo a tal pedra deixada por esquina, e que agora tem nome como Galeede, tá? Então, Jacó se mantém assim até o problema de José, de perder o seu filho. E lá, só no final da vida, que ele se arrepende, e se arrependendo, então toma para si o nome de Israel, tá? Junto a essa sabedoria. Então ele se arrepende ali junto a José. Mas já em José, nós temos um problema de José colocando a taça, a sabedoria dessa taça, dentro de um saco e mentindo para os irmãos, obviamente as 12 tribos, e aqueles vários problemas que a gente está debatendo de quinta-feira, agora dos filhos de José, que envolve Benjamim, Manassés e tem um outro último filho, Efraim, tá? Que aí é o problema do valor 12 da coisa, e tem uma série de coisas aí, que aí já é outros caminhos, tá? Pronto, acabou. Entendemos então finalmente esse primeiro momento de Provérbios, que é super importante entender, senão não adianta nem ler Provérbios, gente. Provérbios 1, versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi. Provérbios de Salomão, já sabemos quem é Salomão, né? Ele é dúbio, né? Foi sábio, mas depois só fez besteira. Filho de Davi, sabemos essa raiz de Davi, o que realmente vem a ser. E o problema de Davi passando para Salomão, a mesa de Moisés. Nós sabemos quem é Moisés, vírgula, rei de Israel. Que Israel então é essa, meus amados? Com esse problema de Jacó, Bet-peor e Baal-peor, que Israel é essa na mão de Salomão, que deveria em Davi ter sido concluída por Samuel, né? E Davi diz, pequei. E lá em Reis, passa a mesa de Moisés de novo, daquele tabernáculo de Eli, que como monismo, né? Aí futuramente carregado por Josué como Bet-peor,
é tão igual quanto Baal Peor na condição de conduta para se ensinar um povo, tá? E aqui então está o potencial da Formosa de Cântico 4, né? Que agora pasta, né, com liberdade sobre as montanhas de Gileade e que vem lá em Rainha do Sul falar quem é Salomão, né? E eis aqui quem é maior que Salomão. E quem é, meus queridos? Jesus Cristo. Ele é o caminho. Salomão não é nada. Ouviram, meus amados? Eu sei que muitos vão sair dessas mesas e vão vir agora para estes caminhos, né? Que eles são muito mais elevados, com certeza. Não, quem é Salomão, querido? Né? Quem é Salomão, tá? O problema da historicidade, a história factual, corrompimento de Platão para uma mesa hermética e de Aristóteles por perceptiva, fazendo dessa pedra agora símbolos, né? Mentindo, camuflando o verdadeiro entendimento de uma alquimia, faz com que então acredite que Salomão é o cara, mas Salomão não é o cara. O cara é Jesus. É Jesus, porque o cara foi lá em João 3, na frente de Nicodemos, e tudo isso que eu passo para vocês, o cara falou. Qual é que é, Nicodemos? Como é que é o negócio? Vamos limpar a casa, né? Porque não dá, né? Olha o Apocalipse aí, a coisa, como é que tá a situação, né? E olha quanto que essa ferramenta oferece, não só para a área da ciência, como para a área também dos caminhos agora espirituais, entendendo o nosso passado, porque o nosso passado deixou de ser mistério. Então eu vou abrir aqui só essa frase que é importantíssima, e agora, na próxima terça-feira, a gente finalmente vai começar a entender Provérbios, que está na porta desse tabernáculo, para construir cada um. O que vencer vai receber, conforme agora 7 igrejas nesse giro, da limpeza, purificação em si, por sinceridade, vai receber o fogo. Tá? Vai ser o labareda de fogo. Além disso, a sua armadura, o seu nome, e é o que eu gostaria que todos conseguissem, né? Eu já tenho o meu, tá? E aquilo que me prova, né? Porque eu vos falo com o Espírito, tá? Eu não falo por mim mesma. Por sinal, quem me abriu João 4 nesses dias foi o Espírito. O Espírito que me abriu João 4, né? Quem me fez ver o Pi foi o Espírito, junto com a pedra, claro, e a inteligência. Mas esse Espírito, esse apeiron que está em mim, eu estou nele. Então, isso é importante, tá? Porque ninguém abre nada, fica tudo diminuído, se não entende também essa abertura do ser, que eu chamo de vitruviana, dos códigos da Vinci. Olha que coisa chique. Então, vamos lá, gente. Deixa eu só dar isso daqui, ó, que eu acho Isaías, para mim, é apocalíptico, tá? Naquele tempo, Isaías 19, 18, isso é para vocês, e é o convite agora das bodas, mas pela voz do Espírito, tá? Em Jesus Cristo, não é minha. Naquele tempo, haverá 5 cidades, que é o nosso tempo agora. E o nosso tempo que foi ontem também. Na terra do Egito, tá? E todos os templos são de Egito, né, querido? Que falarão a língua de Canaã. Meus cananitas, minhas cananitas, tá? E farão juramento a quem? Ao Senhor. Meus cananitas, minhas cananitas, olha, vamos fazer festa. Essa é a verdadeira festa, né, dos céus. Dos exércitos. E farão juramento ao Senhor dos exércitos, porque eles vão fazer um juramento que vai fazer a reforma, porque chega, isso é uma palhaçada, essa que é a verdade, ponto e vírgula. E uma dessas cidades, de 5, a quinta, se chamará Cidade da Destruição, tá? Vai por terra abaixo, vai, né? E tal. Ok? Ai, que belo! Eu adoro! Eu amo essa porção, e agora profética, tá? Tá bom? Gente, muito obrigada mesmo, espero que tenha acrescentado. É para vocês, tá bom?
até quinta-feira e não esqueçam de entrar em onovoparadigma.online, vão ver lá esse último artigo sobre João 1 a João 4 e também o das 7 cabeças da prostituição lá, é só escrever no search lá, anticristo, lá em feeds, lá no menuzinho, é facinho de navegar lá no nosso site, onovoparadigma.online. Aproveite e se inscrevam no nosso canal TV lá no YouTube. Obrigada, viu, gente? Valeu mesmo. E, ó, se der, compra as obras a R$ 9,99 ou o curso. Nossa, o curso, muito obrigada! Já tá ajudando muito, já, o futuro da página. Tchau, gente. Um beijo. Obrigada, viu? Obrigada mesmo.